Deixa eu perguntar, Luca, você é uma radialista assim, icônica. A gente sabe que bondade dos seus é uma ouvintes. peça importante mesmo. A gente que está aqui na cena rock de São Paulo, especialmente, que ecoa pelo Brasil, pelo mundo, pelos brasileiros pelo mundo, mas a gente sabe a importância da tua figura. E teve uma época que quando 89 parou, acabou, não sei. Como foi essa coisa, esse fim, sua vida? Foi um show de horror, assim, né? Porque eu entrei na 89 e 98. Eu tinha 19 para 20, assim, eu era super nova, né? E conforme foram passando o tempo, a 89, cara, ela é um negócio surreal ali, né? Então, pressão total, sobrinhos do Ataíde, um monte de coisa, eventos acontecendo, passeatas e tal. E eu fazendo o horário da tarde, eu por muito tempo fui a única locutora, porque era um universo muito diferente de hoje em dia. Eram mais homens, né? Então assim, eu lembro que tinha até um diretor que ele falava assim, ó, não dá pra colocar uma outra mulher depois de você, porque senão vai confundir, como se fosse, sabe, pra você ter ideia. Então, você tava preenchendo a cota feminina. Isso, exato. Então era um negócio assim, muito diferente, assim. Nossa, eu já ouvi vários absurdos em testes, em coisas que eu fui fazer, assim, sabe, de locução. Em outras rádios, você fala? Antes na 89 foi assim, sabe quando você entra em casa? Você fala, cara, que lugar, mano. Todo mundo legal, ninguém me olhando torto por ser mulher, por estar no rock, por ser muito nova, nada disso, assim. Sem chavequinho, sabe? Então, já teve... A primeira vez que eu fui fazer um teste, por exemplo, foi na época da Brasil 2000, e era uma rádio, né, bem mais abaixo, assim, da 89, e foi por ali que eu queria começar, porque eu era muito da 89, assim, sabe? Eu vi o Valcir, que eu já citei aqui, né, o Comando Metal e tal. E aí, na época... Nossa, você mesmo, tinha o Comando Mental. O Comando Metal do Valcir. Domingo, meia-noite. Eu ouvia direto. Saudade também. E aí já aconteceu de eu ir fazer o teste e o cara fala assim, você quer... Na época não tinha internet, né? Então tinha aquele telesexo, você ligava pra ficar ouvindo a mulher gemendo, né? E aí o cara falou, você quer pegar no microfone? Você tem a voz boa, hein, pra fazer um telesexo. Você não quer em casa jantar pra gente ver se você consegue vir pra rádio amanhã? Sabe assim? E eu era metralhadora de larrô pra todo mundo. Eu fui mandar, sabe assim, eu mandava andar. Eu sempre fui muito ruas nesse sentido, assim, porque eu cresci num lugar que você não tem poucas palavras, não, sabe assim? É legal então esse background, né, de estar na praia, vendendo pulseirinha, você falou? Sim, eu vendia pulseirinha na praia, mas eu cresci muito assim, eu estudei em colégio estadual, no Martins Pena, né, em colégios no João Evangelista, da cidade de Ademar mesmo, assim, então, Castelões. E depois eu estudei também em colégios particulares e tal, mas a galera que eu andei sempre foi muito mais, assim, ruas, vamos dizer. Você sabia se defender, né? Exatamente isso. Porque eu tive já que gerou um respeito, talvez. Eu tive que aprender isso em casa também, porque o meu pai era um cara muito agressivo, a minha mãe fazia, às vezes, uma vista grossa, e aí eu também tinha que ficar esperta a todo momento, assim. E aí, quando acontecia de vir, tipo, um palhaço, assim, falar um absurdo desses, pra mim era fácil até, sabe? Assim, falava, isso aí é ficha. Que nem quando eu fui fazer o meu teste de locução não, quando eu fui fazer o curso de locução, o professor, no último dia de aula, tava super tensa, né? Porque eu era recepcionista de uma escola de música, não tinha grana, nunca tive grana, assim, era bem difícil, na real. Tanto que eu só fui conseguir fazer faculdade agora, depois de velho. E aí, nessa época, o que eu estava fazendo, eu ia pagar lá para fazer o curso, paguei para fazer o curso e tal. E aí o professor, no último dia de aula, eu super nervosa, né? Pensando, meu Deus, o investimento que eu fiz aqui. E aí o cara falou assim, você vai ser, na frente de todo mundo, né? Era aprovar ou não aprovar a pessoa. Você vai ser uma ótima locutora para fazer de madrugada, fim de semana, numa rádio pirata. Eu tenho vontade de falar o nome de todos esses caras que ela tá falando, que eu sei quem são, então é por aí, mas não posso. Mesmo? Só pra dar, né? Já foi, né? Assim, onde estão? Ó a parte boa. Eu nunca liguei. Isso que é legal da história, é isso. Né? A minha opinião é que assim, eu gosto de fazer locução, eu vou fazer. Sim. Se você não gosta de mim, é uma projeção sua, que foda-se. E aí eu falei, eu vou, e eu entrei em rádio, comecei a fazer isso por conta do conhecimento musical da época, que a gente lia, né? Tinha que ler livro, né? Você tinha que ir atrás de biografias, não era tudo assim, então... E eu pirava naquilo. E aí, quando eu entrei a primeira vez em rádio, foi quando a Kiss começou, só que ela não tinha ainda o aval de São Paulo, a concessão de São Paulo, então era uma rádio do interior. Daí, isso foi antes de 89, eu tinha 18, 19 anos, assim. E lá também, já aconteceu de um cara
Nossa, Rafa, eu fui muito tirada. Se eu for ficar lembrando aqui, eu vou te contar. Bom, que bom. Então tem uma história de superação aí também, né? Eu imaginei que fosse uma coisa meio que... Como chama isso? Incontestável, né? O seu talento para a rádio. Mas hoje a gente avalia também sabendo toda a sua trajetória. E como era sei lá, o mundo era muito mais machista, não era? Não existia assédio moral. Assédio moral era sinônimo de frescura. Ah, você se sentiu assediado? Você é fresco. É isso. Era tipo, então assim, você tinha que aguentar cada uma. Eu aguentei cada uma, assim. Que você fala, mano... Então é legal ver essa mudança do mundo também, essa evolução. E rápido, se você for pensar. Esses chefes que gritam, eles foram exterminados, assim, não existe mais. Mas a gente cresceu ouvindo o chefe te mandar tomar no cu, assim, sabe? E falando que você não presta, e tinha que ser mulher, isso era normal, sabe? Olha então, só, assim, é surreal essa virada que a gente tá presenciando agora, é tipo grunge, sabe? Aí começa a galera falando, isso é frescura, é mimimi. Não é não, cara, é importante. A gente tem que pensar isso, tem que trazer esse olhar. É legal, é válido, sabe?